O primeiro polímero 100% sintético com finalidades comerciais. E ele é usado ainda hoje em algumas aplicações do nosso dia a dia. Vem comigo conhecer o baquelite. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um material muito interessante. O primeiro polímero 100% sintético da história que teve um sucesso comercial bastante duradouro e até os dias de hoje ainda é usado em muitas aplicações do nosso dia a dia. E eu estou falando do baquelite, ou das resinas fenólicas, ou do nome mais técnico, fenol formaldeído. Quer aprender mais a respeito desse material? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar bastante, tá? Mas antes, uns recados muito importantes. Primeiro de tudo, se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita e garante sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para passar a receber notificações e aí você vai passar a aprender tudo a respeito do mundo dos plásticos. Me segue também no Instagram, você me acha lá como Ricardo Cusiol também, e lá tem muito conteúdo bem interessante. Fique atenta a todos os links que estão na descrição desse vídeo, porque tem muito conteúdo para você expandir ainda mais o seu conhecimento. Todos os meus cursos online para você garantir a sua vaga estão aí, e-book grátis, enfim, uma série de recursos de aprendizado muito interessantes. E finalmente, os meus contatos comerciais estão aqui na descrição também, caso você queira ver o seu produto e serviço para a indústria do plástico anunciado aqui no canal. Entre em contato comigo e com a minha equipe que a gente vai bater um papo bem interessante e firmar parcerias muito legais. Legal? Muito bem, vamos começar o nosso assunto aqui, falar a respeito do baquelite. Como sempre, tem um PDF, tá aí na tela para você poder acompanhar, e para baixar esse PDF, o link tá na descrição desse vídeo. Tá? Então, baquelite, tá aqui a estrutura do material, uma estrutura bastante simples. Vamos falar um pouco a respeito desse material tão interessante, começando com um pouco de história, né? Se a gente for olhar o uso de materiais plásticos em geral, desde tempos bíblicos ou até antes mesmo, a gente tem relatos do ser humano utilizando resinas, tanto resinas naturais, para moldagem de pequenos artigos ou para preservação de algum tipo de substância que era necessária naquela época. Então a gente tem esses relatos muito bem documentados, já de tempos bastante antigos, do ser humano utilizando materiais resinosos. E também utilizando esses materiais e modificando esses materiais com palha, com madeira ou com outros tipos de elementos mais estruturais para formar o que hoje a gente conhece como os materiais compósitos. Então a gente já tem muitos relatos nesse sentido do uso, como o próprio âmbar que você está vendo aqui, né, uma resina que já é utilizada há muitos e muitos anos. Tá? Porém, à medida que o tempo foi passando, a gente foi chegando perto do século XIX, ali, onde o ser humano começou a manipular o ambiente em que ele vive com mais intenção, com mais intensidade também. Tá? E aí, no século XIX, começaram a aparecer muitos novos materiais, muitos novos processos para exatamente manipular os materiais que a gente utilizava para a construção. Foi nesse século que apareceu e que a gente começou a dominar o processo de vulcanização das borrachas, né, formação das reticulações das borrachas, que trouxeram um avanço bastante grande na moldagem desses materiais. A parquesina e o celuloide, que são materiais plásticos provenientes de fontes naturais, também surgiram no século XIX. Então, esses materiais, eles não eram 100% sintéticos, mas eram materiais naturais, extraídos de alguma resina natural, e que a gente fazia pequenas modificações para permitir uma moldagem, uma estrutura um pouco mais interessante, uma durabilidade maior, mas esses materiais também não tiveram um grande sucesso comercial e em pouco tempo caíram em desuso. Se você quiser conhecer mais a respeito desses materiais, deixa um comentário aqui no canal que a gente prepara um vídeo sobre eles, tá? Mas aí, a partir do século XX, começou-se a ter uma presença ainda maior dos materiais sintéticos na nossa vida, e todo o estilo de vida que a gente tem até hoje passou a ser moldado por esses materiais. Então, começaram as borrachas no início do século XX, e depois, a partir aí da década de 1910 até 1930, começou um grande boom dos materiais conhecidos como os plásticos, materiais mais rígidos, estruturais, para moldagem de componentes do nosso dia a dia. Tá? Entre eles, um material
que a gente vai conversar hoje, tá? Esse material é o baquelite, tá? Que é um material que vem da união entre o fenol e o formaldeído. A gente vai ver isso em um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Mas os estudos com o formaldeído em particular já estavam acontecendo desde 1859, com vários cientistas como Butlerov, né, que a gente está vendo aqui em 1859, o Bayer, né, o Adolf Bayer, ali precursor da grande empresa química que a gente conhece, em 1872, em 1899, o Arthur Smith arquivou a primeira patente dos processos de trabalho com o formaldeído, de alguns materiais que já eram obtidos com essa substância, tá? Mas aí, eis que entra na nossa história uma pessoa muito conhecida para quem estuda polímeros, que é o Leo Hendrik Bikland, né? Nós conhecemos ele como Bikland. E esse cara, ele não tinha nenhum estudo formal na área de química ou na área de plásticos, mas ele era muito empreendedor e viu um potencial nesses materiais, nos estudos que estavam sendo feitos para exploração comercial. E começou a estudar todas essas reações com formaldeído para poder criar um composto que pudesse ser utilizado comercialmente para a fabricação dos artigos do dia a dia. E aí, em 1910, então, ele, com todo esse processo já bem estabelecido, fundou a empresa chamada General Bakelite Company, né? O Bakelite, ou Bakelite, como a gente conhece até hoje o material, é a marca comercial que vem do nome dele, né? Que ele deu para esse material que é a junção, né, a polimerização entre o fenol e o formaldeído. Tá? As primeiras aplicações eram compostos do dia a dia, né, peças e utensílios do dia a dia, mas principalmente peças de isolação elétrica, interruptores, disjuntores, soquetes, e aí apareceram alguns utensílios, como esse rádio que você está vendo aqui, a carcaça, os botõezinhos, aquele telefone que você viu no slide anterior ainda vai aparecer mais ao longo da apresentação. Tá? E esse material, então, o baquelite, o fenolformaldeído, foi considerado, e é considerado até hoje, como um marco do primeiro material 100% sintético, ou seja, as moléculas, né, o fenol, o formaldeído que a gente utiliza para fabricar esses materiais, são materiais que a gente já produz em laboratório e não necessariamente um material natural, uma resina natural que a gente só faz algumas modificações para permitir a moldagem. Ele é 100% sintético e, principalmente, material que teve um grande sucesso comercial e dura até hoje, tá? Bom, essa aqui, como a gente já falou, é a estrutura do baquelite, e você vai perceber uma estrutura relativamente simples, e você vai entender por que essa estrutura é relativamente simples, mas basicamente ele é um material termofixo que vem da condensação, uma reação de polimerização por condensação entre um fenol e um aldeído. E a ideia aqui é a gente ter realmente uma estrutura um pouco mais simples, com baixo ponto de fusão, ou que é solúvel em alguns solventes, e que, a partir da manutenção de temperatura ou da evaporação do solvente, pode continuar reagindo, expandindo essa estrutura, formando as ligações cruzadas que a gente conhece e tornando esse material um termofixo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito de materiais termofixos, termoplásticos, a diferença entre eles, tem um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar o card aqui em cima para você poder entender essas diferenças, tá? Bom, é a reação entre um fenol e um aldeído. O fenol mais comum, ou os fenóis mais comuns utilizados nessa polimerização é o próprio fenol, ou os cresóis, a gente vai ver daqui a pouco, e os aldeídos mais comuns são o formaldeído, a gente viu as pesquisas andando com ele agora há pouco, ou o furfural, tá? Então esses são os materiais que são utilizados para a fabricação. O nome baquelite é uma marca comercial da resina que a gente conhece então como fenolformaldeído ou resina fenólica, tá? Esses são os nomes tradicionais aí para o baquelite, os nomes técnicos tradicionais. Tá? A abreviação dele é PF, de fenolformaldeído em inglês. Tá? Então, essas são as denominações da resina. Vamos dar uma olhada nas matérias-primas. O fenol é essa substância que você está vendo aqui, então, basicamente um álcool aromático. Tá? Ou os cresóis, né? Então, são essas substâncias. É o fenol com um apêndice metileno aqui. Tá? E dependendo de onde ele aparece, as propriedades são um pouco diferentes e o polímero obtido também pode ter propriedades um pouco diferentes. Então a gente pode usar qualquer uma dessas substâncias ou mistura delas para obter a resina fenólica. E do ponto de vista do formaldeído, a gente tem, do aldeído, na verdade, a gente tem o formaldeído ou metanal, que é outro nome para o formaldeído, e o furfural.
Então a gente reage a essas coisas aqui em proporção. A resina fenólica ela tem essa questão da formulação. Então, quanto que eu vou usar de fenol, se eu vou misturar, se eu não vou, do formaldeído, e aí eu tenho propriedades diferentes do produto final. Tá? Então hoje existem alguns tipos diferentes de resinas em função de como a gente mescla essas matérias-primas para a obtenção do material. A gente consegue controlar ponto de fusão, consegue controlar a fluidez do material trabalhando com essas questões. Tá? E elas podem ser obtidas, as resinas fenólicas, em dois tipos diferentes, dependendo do processo de obtenção e das proporções entre as matérias-primas. Tá? Então o primeiro deles é obtido num excesso de fenol. Essas resinas são chamadas de novolac, né, ou as novolacs, são obtidas com o excesso de fenol na proporção de 1 mol de fenol para 0,8 de formaldeído, em um ambiente ácido. E esses materiais, as resinas fenólicas do tipo novolac, não possuem sítios reativos, ou seja, a molécula dele por si só não é capaz de formar as reticulações. Então se você aquecer esse material, moldar num composto e manter esse aquecimento, ele não vai reagir, não vai solidificar por si só. É necessário a formulação dessa resina com agentes reticulantes para poder permitir a reticulação. Então tem um exemplo aqui de um paraformaldeído que permite essa reticulação do material. Essa é a estrutura, né? Aí você vê um pouquinho mais complexa, já mais próxima da realidade, de uma resina fenólica do tipo novolac, tá? E o outro tipo são os resóis, ou resol, né, que é um outro tipo de resina fenólica, nesse caso obtido com excesso de formaldeído na mesma proporção, num ambiente básico, e já nesse caso possui os sítios reativos, e à medida que você aquece esse material para fundir e transformá-lo em peça, ele com a manutenção desse aquecimento vai reagir por si só e formar as reticulações e portanto vai se solidificar naturalmente aí com aquecimento, e essa é a estrutura de um resol típico. Tá? Então a resina fenólica ela é obtida nesses dois modelos e são compostos, tanto os novolacs quanto os resóis, são compostos de baixo ponto de fusão, com boa solubilidade e que aí vão ser aplicados na fabricação dos artigos em geral. Características, tanto os novolacs quanto os resóis têm baixo peso molecular, como mencionei, podem fundir, podem solubilizar, e durante a reticulação passam por 3 estágios. Tá? Então, o estágio A é a resina como obtida no reator, ou o novolac, ou um resol. O estágio B é o estágio intermediário, quando as reações estão acontecendo, o material ainda está fundido, está começando a reagir e formar as reticulações. Tá? E o estágio C já é o produto final reticulado, rígido, pronto para uso. Tá? Tanto os novolacs quanto os resóis podem ser usados na fabricação de compostos para moldagens, com pequenas diferenças de formulação, como a gente comentou, e aí a gente vai ter diferentes propriedades finais e diferentes formas de utilização. Tá? Então, além dos compostos de moldagem, a gente vai ver, podem ser usados também em vernizes, em laminados e por aí vai, dependendo da formulação que a gente obtém. Mas, normalmente, a gente também vai complementar esses materiais com cargas, com minerais, com serragem. Primeiro, para aumentar as propriedades mecânicas, para também controlar custos. Plastificantes, para aumentar a resistência a impacto. E, no caso dos novolacs, iniciadores e reticulantes. Obviamente, a gente pode incluir pigmentos nesses materiais, mas devido à cor natural ser bastante escuro, um marrom bem escuro, as peças de resinas fenólicas normalmente só podem ser encontradas nas cores preta ou marrom, cores escuras por conta da cor natural do material. Também podem ser modificados com fibras, tipo fibra de vidro, fibras minerais ou materiais têxteis para obtenção de laminados com essas resinas. Do ponto de vista de processamento, os compostos eles podem ser na forma de pó ou pré-impregnados para que sejam moldados pelo processo mais comum, que é a compressão ou transferência, onde a gente tem uma prensa e um molde aquecido. Essa prensa vai promover o aumento de temperatura do material, então ele vai fundir, lembra, o novolac, o resol tem baixo ponto de fusão, vai escoar, preencher todos os espaços dessa cavidade, desse molde, e aí com a manutenção de temperatura ele passa a reticular e solidificar na forma final. Tá? A temperatura de processo depende muito da composição do composto específico que a gente está usando, da formulação do composto que está usando, tá? Mas normalmente vai estar nessa faixa de 150 a 170 graus.
O tempo de cura normalmente de 60 segundos, então mantém-se o material moldado sob temperatura por mais ou menos 60 segundos até que ele complete toda a reticulação e se torne sólido. Mas esse tempo também pode depender do composto final e do propósito final. À medida que a gente vai progredindo na reticulação, as propriedades elétricas vão aumentando até que a gente tem um ótimo de propriedades elétricas e aí a gente pode interromper a cura do material, tirar o material do aquecimento. Mas, à medida que a gente continua com o processo, as propriedades mecânicas, as propriedades elétricas dão uma diminuída em detrimento ou em favorecimento da propriedade de propriedades mecânicas. E então, dependendo do uso final da peça, a gente pode manter um pouco mais ou um pouco menos sob aquecimento para o processo de cura, para que a gente tenha melhores propriedades elétricas ou melhores propriedades mecânicas. Também pode ser moldado por injeção em máquinas injetoras, como muito semelhantes às que a gente conhece hoje em dia para transformação de termoplásticos, porém com algumas modificações, principalmente no sistema de aquecimento, que costuma ser feito por óleo para um melhor controle térmico do canhão de aquecimento. Tá? Então algumas injetoras inclusive podem ser convertidas para injetar tanto termoplásticos quanto termofixos. A temperatura de fusão é abaixo da temperatura de reticulação, então o canhão da máquina é mantido entre 60 e 90 graus, já o material fundido é mantido entre 110 e 140 graus, mas um molde, que é onde vai acontecer a reticulação, é mantido entre 160 e 190 graus, que é onde o material vai realmente reagir e se tornar sólido novamente. Tá? Os compostos são feitos especificamente para injeção, por uma questão da formulação, como a gente falou, para garantir a fluidez que a gente quer e as velocidades de reticulação. O processo de injeção tem uma vantagem que é o tempo de ciclo e o maior controle de rebarbas, que é muito comum nos processos de compressão e transferência, porém tem um custo inicial de investimento e uma complexidade de equipamentos que é um pouco maior e isso pode ser uma desvantagem em alguns casos, portanto, dependendo da aplicação, se escolhe um ou outro processo. Tá? As peças finais apresentam alta rigidez, alta resistência térmica, até 200 graus Celsius, então é um material muito resistente, que resiste muita temperatura, são insolúveis em praticamente qualquer solvente, muito boa resistência química, lógico que vai depender um pouco das cargas, porque as cargas e aditivos podem ter aí sofrer algum tipo de ataque químico, mas a resina em si tem muito boa resistência química. As propriedades elétricas são razoavelmente boas e ainda hoje encontram muitas aplicações na área elétrica, embora muitos termoplásticos tenham aparecido e substituído as resinas fenólicas em aplicações elétricas por conta de propriedades mais elevadas e também por conta da questão da sustentabilidade. As limitações: cor, obviamente a gente só vai ter esses materiais na cor escura, ou marrom bem escuro, ou preto, pigmentados aí com negro de fumo ou negrosina, por uma questão da própria cor do material, então a gente não vai ter aí toda uma variedade de cores, estética e design vão ficar em segundo plano, e contato com alimentos por conta aí do fenol que pode migrar, né, e pode haver resíduos de fenol não reagido no material que podem migrar para contato com alimentos e brinquedos e é uma substância que é nociva à saúde. Tá? Aplicações. Como composto de moldagem, durante muito tempo, praticamente todos os artigos plásticos eram feitos com as resinas fenólicas, até basicamente a Segunda Guerra Mundial, era o material de moldagem de vários componentes plásticos, e depois ele começou a cair em desuso por uma questão principalmente de custos, mas também de versatilidade e mais recentemente por uma questão de sustentabilidade. Lembrando que ele é um termofixo e portanto não pode ser reciclado e isso tem um impacto significativo na escolha dos materiais. E muito embora eles não possam ser reciclados, existem alternativas que a indústria pode tomar para reutilizar esse material. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso que eu deixo o link aqui em cima para você assistir. Tá? Então ainda hoje ele é muito utilizado em algumas aplicações, como os cabos de panela, como eu mencionei, né? Então eu tenho alguns exemplos aqui de cabos de panela que ainda são feitos em baquelite, mas alguns outros compostos moldados, como interruptores, soquetes elétricos, corpos de disjuntores, alguns eletrodomésticos têm as suas carcaças moldadas com baquelite, caixa de fusíveis, mas a demanda vem diminuindo, como eu falei, por conta desses novos materiais, maior variedade de cores e pela questão da reciclagem. Então os termoplásticos estão substituindo bastante os termofixos nessas aplicações.
Outras aplicações menos conhecidas, mas ainda muito presentes no nosso dia a dia, são os laminados, né? Principalmente dos tipos Resol, eles são solubilizados num solvente específico, depois impregnados com tecido ou com qualquer outro tipo de substância e são usados na fabricação de laminados, como é conhecido comercialmente o nome de fórmica, né? As fórmicas são resinas fenólicas. Também usado em sistemas de isolação elétrica, como se fossem papéis impregnados com resinas fenólicas, que vão ser utilizados na isolação elétrica de motores elétricos, por exemplo. Uso decorativo para acabamento em madeira, uma fórmica que eu mencionei para você, e também utilizado em tintas, vernizes e recobrimentos ou placas para termoformagem, essas placas pré-impregnadas com a resina e reforçadas com tecidos. Tá? Também muito utilizado na fabricação de adesivos de alta resistência, alta pega, para aplicações de alta performance. Tá? E mais recentemente tem se utilizado em algumas aplicações muito especiais na forma de espumas estruturais, mas essa é uma aplicação que ainda está em um certo nível de desenvolvimento. Essas são algumas fontes que você pode consultar para conhecer um pouco mais esse material tão interessante. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha te ajudado no seu dia a dia a resolver algum problema, desenrolar algum projeto. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me deixa uma mensagem, um comentário aqui no canal, me manda um e-mail para falar como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu trabalho. E se você quiser explorar um pouco mais o canal, faz como esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro do canal, passe a ter acesso a conteúdo exclusivo, desconto nos meus cursos online, mais uma série de benefícios. Então se você quiser conhecer um pouco mais, clica no botão Seja Membro que está aqui embaixo também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!